Olá, senhores! Vamos aí debaixo de sauna, que tá quente pra caramba, né? Vamos resolver essa questão da FUVEST, questão número 11. Questão chatinha essa, tá? Muitas análises a serem feitas aí pra você conseguir chegar com firmeza na alternativa correta aí, tudo bem? Sem chutes, vamos dizer assim. Olha só o que ela fala. 4 cargas pontuais estão colocadas nos vértices de um quadrado. As duas cargas, mais Qzão e menos Qzão, tem o mesmo valor absoluto. Então ele está falando que Qzão é um valor único, tá? Se falar que vale um coulomb para as duas, certo? A diferença é que uma é positiva e a outra é negativa. E aí ele continua. E as outras duas, Q1 e Q2, são desconhecidas. Então eu não sei o valor de Q1 e eu não sei o valor de Q2. Não só o valor, como a gente também não sabe o sinal, certo? A fim de determinar a natureza dessas cargas, coloca-se uma carga de prova positiva no centro do quadrado e verifica-se que a força sobre ela é F, como mostra a figura. Então olha o que o cara está fazendo. Ele vem aqui, coloca uma carga positiva aqui no centro do quadrado. E ele percebe que ela vai trocar força com a Qzão, com a Qzinho negativa, com a Q1 e com a Q2. E aí as forças todas que estão atuando nela, a resultante tem que ser nessa direção e nesse sentido. Ou seja, na diagonal do quadrado, apontando para a carga Q2, que nós não conhecemos. Tranquilo? Podemos afirmar então ele quer saber, ó, se Q1 é maior que Q2, Q1 é menor que Q2, se Q1 é igual a Q2, e se elas são positivas ou se elas são negativas. Então nós vamos ter que interpretar os valores das cargas Q1 e Q2 aí. Obviamente você não vai descobrir se Q1 ou Q2 vale 2, 3, 5 coulombs, mas a gente vai saber o seguinte. Comparado com o Qzão, elas têm um valor igual ao de Qzão, menor que o de Qzão, ou maior que o valor de Qzão em módulo para nós, certo? Então vamos lá, meninos. Primeira coisa, ó. Eu percebo que esta carga Qzão é positiva. E isso significa que ela gera uma força. Aliás, eu vou analisar primeiro a menos Qzão, tudo bem? Então vamos começar aqui pela menos Qzão, ó. Essa menos Qzão, ela é negativa. E ela gera uma força junto com a carga positiva de atração. Então a positiva aqui no centro quadrado atrai a menos Qzão. Por sua vez, a menos Qzão atrai a carga Qzinho positiva no centro do quadrado, com uma força que eu não vou nem falar em F, tá? Vou usar outra letra, vou chamar de X. Falar que o valor da força vale X. Tudo bem ou não? Bom, você percebe que essa força aí já está fora da direção da resultante para nós. Olha a resultante lá na figura do exercício. Ele está na diagonal que liga mais Qzão com a Q2. E eu estou colocando uma força que é perpendicular a ela aí, certo? Então não vou poder ter força nessa direção, porque senão a resultante não tem como dar no alinhamento Qzão e Q2. Isso significa que nós conseguimos então analisar a carga Q1. Olha que bacana. A carga Q1, ela vai ter que criar uma força para poder anular a força realizada pela menos Qzão. Então olha cá que interessante. Essa força que a carga Q1 vai ter que fazer tem que ter o mesmo valor que X. A força tem que ser a mesma, de forma que uma possa anular a outra, certo ou não? Como a carga Q1 está a uma distância do centro do quadrado, que é a mesma distância que a menos Qzão está do centro do quadrado, e pela lei de Coulomb, vamos lembrar da lei de Coulomb, força elétrica depende do K, que é o mesmo para as duas, a carga delas, vezes a carga Qzinho, que é a carga de prova lá no meio do quadrado, que é a mesma, dividido pela distância entre elas e a carga de prova ao quadrado, que também é a mesma. Isso significa que a única coisa que pode ser diferente é a carga de cada uma delas, né? Mas elas vão gerar a mesma força. Se elas têm que gerar a mesma força, senhores, com certeza o Q1 tem um módulo igualzinho ao módulo do menos Q. Então, ó, para ela poder gerar a mesma força no centro do quadrado, porém de intensidade contrária, de sentido contrário, desculpa, mas de mesma intensidade, ela tem que ter o mesmo valor de carga que a Qzão. Então, em módulo, a gente pode falar que essa Q1, ela vale Qzão também. E o sinal dela? Bom, a força dela tem que ser de atração para ela. E já que a carga do centro é positiva, indica para nós que essa carga, obrigatoriamente, para gerar uma força de atração, teria que ser o quê? Negativa. Então percebo que nós já descobrimos Q1. O Q1 obrigatoriamente é negativo e obrigatoriamente vale Qzão. O que é bacana você analisar, porque olha só que legal. Se a gente olhar nas alternativas, eu estou falando aqui na E que Q1 é igual a Q2. Ou seja, o Q1 pode ser que seja igual a Q2? Pode ser que sim.
E isso daí é positivo, é maior que zero. Não tem como. Nós já estamos vendo que o Q1 é negativo, então você já pode jogar fora a alternativa E aqui. Certo ou não? Aí, olha na A, Q1 é maior que Q2. Pode até ser, se o Q2 tiver, vamos supor, o Q1 é menos 1 coulomb e o Q2 é menos 2 coulombs. O menos 2 é menor do que o menos 1. Mas esses valores negativos jamais serão maiores do que zero, ou seja, positivo. Então a gente já pode jogar fora a alternativa A, só com o que a gente descobriu da Q1, tá? De novo aqui, olha na última parte, Q1 maior que zero, ou seja, positiva, não tem como. A gente acabou de descobrir que a Q1 ela é negativa. E agora na alternativa C e na alternativa D, como a gente vai somar Q1 com Q2, senhores? Então agora eu preciso determinar o que tem de Q2, né? Quais são as possibilidades para Q2 e analisar a possibilidade uma de cada vez. Bom, fechou Q1, o módulo dela é Qzão, sabemos que o sinal dela é negativo, as forças se anularam naquele eixo. Agora vamos analisar a Qzão. Vem cá. A mais Qzão, olha que bonitinho. Ela, por ser positiva, ela vai trocar força com a carga de prova no centro quadrado e a força vai ser de repulsão. Então eu percebo que ela gera uma força que está na mesma direção e no mesmo sentido da resultante que o exercício falou para nós. O exercício falou para nós, ó, garantiu que a resultante é aquela força rosinha lá, ó, na direção de Qzão Q2, apontando para Q2. Se só tivesse a Qzão ali, beleza, fechou, a gente já resolveu, descobriu tudo que tinha acontecido aí. Mas eu não tenho só ela, né? Além dela, eu tenho a Qzinho 2. Então nós vamos pensar a Qzinho 2 da seguinte forma. Vem com o tio. Se ela for uma carga positiva, tudo bem? Se ela for uma carga positiva, vamos lá. Primeiro, se ela for positiva, vocês concordam que a força que ela ia gerar, eu vou colocar aqui em amarelinho ela, tá? Se ela for positiva, vocês concordam que a força que ela ia gerar, trocar, né, com a carga Qzinho, cargas iguais gera força de repulsão? Então aqui com certeza eu teria uma força F de repulsão. O que nós sabemos que se a força ser muito grande, ter um valor maior do que a força verde, não pode ser. Porque aí a resultante não seria apontando para Q2, a resultante seria apontando para mais Q, não é verdade? A amarela ia ganhar. Então eu não posso ter a Q2 positiva gerando uma força maior do que a força verde. Isso significa que eu não posso ter uma Q2 positiva em que o módulo da carga dela seja maior que Qzão para nós. Tá claro isso, meninos? Se ela tiver uma carga, já que a distância dela até o centro é igual a da Qzão até o centro, são as cargas que vão determinar o valor da força, maior ou menor. Se ela tiver um valor maior que Qzão, obviamente que ela vai gerar uma força maior que a força verde. A força amarela ganha da verde, sobra uma resultante para cima e não para baixo, como ele está citando para nós ali, certo? Então, sendo positiva, ela não pode ter o valor dela maior do que Qzão. A gente já sabe que isso não pode acontecer. Mas vamos lá. Se ela for positiva e ela gerar para nós uma força de mesma intensidade que a verde, olha lá. Se ela gerar uma força de mesma intensidade que a verde, senhores, uma vai anular a outra e a resultante vai ser zero. Não vai ter como sobrar uma força para baixo aqui. Então, de novo, a carga Q2, ela não vai poder ser positiva se o módulo de Q2 for exatamente igual a Qzão. Porque se ela for Qzão, aí ela vai gerar uma força no sentido contrário à verde, porém de mesma intensidade, uma anula a outra e a resultante é zero. Então, de novo, caso ela seja positiva, ela não pode ter um módulo igual a Qzão, nem maior que Qzão. Isso significa que nós chegamos aqui numa última alternativa, no caso dela ser positiva, que é ela gerar, eu vou colocar mais grosso agora para nós, tá? Uma força menor do que a força verde. Estão vendo aqui, ó? Se ela gera uma força menor no sentido contrário, beleza, não é o sentido da resultante que o exercício trouxe. Mas ainda assim a verde ganha da amarela, não ganha? Isso significa que a verde menos a amarela vai sobrar uma resultante na direção e no sentido da força verde, que é exatamente a direção e sentido que trouxe o enunciado para nós. E isso significa que nós vamos poder afirmar que, caso, né, a nossa carga Q2 seja positiva,
obrigatoriamente o módulo de Q2 tem que ser menor que Qzão. Belezinha? Fechou? Peão, e se ela fosse negativa? Aí é bacana, olha só. Caso essa carga, lembra que eu falei que ia dar trabalho essa questão? Pra gente poder chegar no ponto certo, tá? Caso ela fosse negativa. Pera lá. Só colocar aqui que essa daqui pode, tá? Vamos lá. Caso ela fosse negativa, então agora ó, eu vou rabiscar em azul para quando ela for negativa aqui, tudo bem? Se ela for negativa, senhores, é obviamente que ela negativa e a carga no meio positiva vai dar atração. Mas vem cá, eu posso ter uma atração pequena, eu posso ter uma atração do mesmo tamanho que a verde, ou eu posso gerar uma força de atração que vai ter uma intensidade maior do que a intensidade da verde. Mas, meninos, não importa se ela vai gerar uma força pequena de igual valor ou maior que a força gerada pela carga mais Q. Vocês concordam que no final das contas o que a gente vai acabar fazendo é somar a verde com a azul? E aí, como é a mesma direção e mesmo sentido, a gente soma e vai dar uma resultante na mesma direção e sentido, ou seja, apontando para quem? Para Q2. Então, ela pode ser negativa, olha aqui, ó. Ela pode ser negativa em quais situações? Se o módulo de Qzão for menor, se o módulo de Q2 for menor que Qzão, se o módulo de Q2 for igual a Qzão, e também se o módulo de Q2 for maior que Qzão. Olha só que bacana. Se ela for menor, ela gera uma força pequena, não tem problema, porque soma com a verde e continua dando para baixo a resultante. Se ela for igual, ela vai gerar um vetor de mesma intensidade que a verde, não tem problema. Soma as duas, vai continuar dando uma resultante para baixo. Se ela for maior, ela gera uma força de maior intensidade que a verde, o que também não tem problema, porque as duas se somam e a resultante continua sendo para baixo. Então, como nós não temos valores, nós vamos nas possibilidades, certo? Então, nós vimos o seguinte, a Q2, ela pode ser positiva, mas se ela for positiva, o valor dela tem que ser menor que Qzão. Agora, ela também pode ser negativa, e se ela for negativa, ela pode ter um valor menor que Qzão, igual a Qzão ou maior que Qzão, que ainda assim a resultante continua sendo exatamente igual o enunciado trouxe para nós. Beleza? Então, vamos ver agora o item C e o item D? Vem com o tio, ó. O item C, olha o que ele está falando no item C. Que se eu pegar o Q1 nós sabemos que com certeza é negativo e o valor dele é Qzão. E somar com o Q2, ele pode ser positivo ou negativo, certo? Caso ele seja negativo, ele pode assumir qualquer valor. Caso ele seja positivo, ele vai ter que ser menor do que Qzão. Ei, pera lá. Se for negativo, a gente somar um valor negativo com um valor negativo, tudo isso vai dar negativo, vocês concordam? Então, tudo isso teria que ser menor do que zero, negativo. E não é o que ele está falando aqui, ó. Então, no caso das duas serem negativas, essa razão já não serve para nós. Peão, tá, mas se fosse positiva, aí daria certo, não daria? Também não. Sabe por quê? Se a Q2 for positiva, obrigatoriamente o valor dela, ó, é menor que Qzão. Então eu vou pegar um valor, vou colocar um Qzão pequenininho aqui para vocês, tá? Só para indicar que é menor, olha, Qzão, só que menorzinho. O valor do Qzão negativo somado com um valor menor que ele, positivo, quem é o negativo por ser maior valor numérico vai acabar ganhando. E isso daqui vai continuar sendo negativo e, portanto, a alternativa C para nós pode jogar fora. Sobrou a D, né? A D, ela tá falando exatamente aí para nós o que a gente colocou aqui agora, ó. Que Q1 mais Q2 vai dar sempre negativo, e tá certo. Essa, portanto, é a nossa alternativa correta. E por que que ela é correta? Porque, de novo, como a Q1 é negativa, somado com o Q2, caso o Q2 seja negativo, negativo mais negativo vai continuar dando negativo, e isso é menor que zero. Agora, o Q1 negativo, se eu for somar com o Q2 sendo positiva, quando o Q2 é positivo, o valor dele é menor que o valor do Qzão da Q1, não é? Um exemplo, vamos falar que Qzão vale 10? O Q1 valeria 10, o Q2 seria valores menores do que 10. Está aqui, ó, menor do que Qzão. Aí 10 negativo com 8 positivo, sobra menos 2. 10 negativo com 9,5 positivo, sobra menos meio. Sempre vai dar negativo, por isso a alternativa D para nós. Fechou, meninos? Ficou longo, né? Questão trabalhosa, mas eu espero que dê para entender aí. Grande abraço a todos.